Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com uma convidada especialíssima, uma mulher que eu admiro. Ela sempre foi atuante como professora, como educadora, criadora, poeta, hoje aposentada, mas ela é ativa. Ela participa do Lions da cidade de Santa Maria, é minha colega na Caposme, Casa do Poeta de Santa Maria, como poeta a gente publica livros juntos. E ela toca piano, né? Estudou no conservatório, então é uma pessoa que eu convidei para a gente desfrutar e deleitar hoje com a história dela e a carreira dela. Bem-vindo ao programa, Maria Venitti. Obrigada, com muito prazer que estou aqui contigo. Para mim também. Maria Venitti, você nasceu em Caçapava do Sul e é licenciada em Pedagogia, com pós-graduação em Orientação Educacional e mestre em Educação. E tu publicou algumas obras nesse enfoque da orientação educacional e criou projetos. Fala um pouco dessas tuas obras e das criações na universidade. Bem, na universidade, eu entrei na universidade em 1967, como professora no departamento de educação da universidade. Depois eu fiz a tese de mestrado, como tu falaste, né, em 1970. E em 72 eu publiquei este livro aqui, já como participando da universidade, a orientação educacional como uma das fontes essenciais de dinamização do currículo escolar. Esse trabalho foi feito na Escola Silon Rosa, um trabalho muito legal, eu achei. Eu trabalhei com alunos da 6ª série no ano de 1972, 73, e foi um ano depois de 74, quando eu queria continuar o trabalho. Houve uma mudança na legislação e o Silon Rosa se transformou num centro interescolar. Aí eu tive que abandonar o trabalho que eu queria continuar na 7ª, na 8ª série. Aí eu abandonei, mas publiquei o que tinha sido feito até ali. Ah, que legal, bacana. Depois, em 77, eu como criadora do Serviço de Orientação Educacional, eu adaptei um teste de inteligência, que era de Tarstone, que era baseado em uma análise fatorial. Então, daí eu apliquei mais de 2.000 alunos esse teste, para fazer a primeira tabela brasileira, me honro disso. Que legal. Ter feito a primeira tabela de um teste de inteligência. Sim, e tu adaptou esse teste dele para a realidade de Santa Maria. Realidade de Santa Maria, olha que bacana. E depois esse teste foi muito utilizado para a seleção do curso de técnicas industriais, para o curso de técnicas agrícolas. Foi também fruto de mestrado de vários trabalhos da Universidade de Santa Maria sobre o teste. Sim. Então foi um trabalho assim, muito gratificante. Apresentei esse trabalho também em vários congressos brasileiros, em Belo Horizonte, em Goiânia. Apresentei o trabalho. Sim. E foi conhecido a nível nacional. Né? Tu te aposentou como professora? Me aposentei como professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria, como diretora do Serviço de Orientação Educacional, que foi criado fruto da minha tese de mestrado. Né? Que bárbaro. E Maria Venitti, fala para nós assim essa tua relação com a música, né? Como é que nasceu essa paixão pelo piano,
que tu estudou antes de ir para a universidade, é isso? Sim, desde pequeno meu pai queria fazer uma banda. Que legal. Ele tocava flauta e o meu irmão tocava violino. E ele quis que nós fôssemos para o piano. Com 6, 7 anos já comecei a estudar piano em Caçapava. Sim. Tinha minha professora Jandira que nos dava aula. Depois, com 15 anos, quando eu vim para Santa Maria, eu continuei no Conservatório Palestrina. E me formei em piano com 22 anos. Eu tinha 22 anos, me formei em piano. Aí, como eu fui para a universidade, eu fui para outra área da educação. O piano ficou na minha casa. Eu tocava quando eu tinha propaganda eleitoral. Naquela época eu não tinha internet e eu tocava quando eu tinha propaganda eleitoral. Entendi. Tocava de ouvido, né? Sim, sim. Aí depois que eu me aposentei, eu fiz 2 anos de teclado daí. E depois eu estou estudando agora piano com a professora Vera Soares. Ela veio na minha casa e eu tendo aulas para que a técnica não se perca. Claro, claro. E o piano tem que tocar, né? Te ajudou muito nessa pandemia, né? Pandemia. Ajudou muito. Eu estudei, fiz vídeos e ajudei assim muita gente, foi muito bom. É verdade, ela nos enviava para os grupos os vídeos dela tocando, foi uma alegria mesmo, né? Ajudou muito. Sim, para o Lions, para todo mundo eu mandava. Até para um rapaz que ele tem problemas, assim, ele criou um canal e eu toco para ele de bota, sabe? É um jeito de ajudar as pessoas. Também pessoal tua, né? Porque tu fez apresentações também no Teatro 13 de Maio, em Santa Maria, em 2016 e 2018. Conta para nós essas experiências. Bom, essas experiências eu toquei antes, quando aluna do conservatório eu tocava. Sim. Aí a professora ficava com a partitura de um lado e eu tocando, tinha que tocar de cor. E eu quase morria de medo de errar, porque aí ela colocaria a partitura na minha frente. Então minha perna tremia sempre. Tinha muito medo. Sim. Mas depois que eu comecei com a Vera Soares, ela faz audições. De 2 em 2 anos. Aí que eu toquei em 2016, em 2018, aí no Teatro 3 de Maio. Que chique. Porque antes era o Centro Cultural, que depois deu origem ao Teatro 3 de Maio. Era o mesmo local, né? Mas aí toquei foi muito legal, que eu toquei piano, toquei teclado, né? Bom, então agora eu tô curiosíssima com uma coisa, nós temos pouco tempo, né, de programa, e tu fez já composições, né? Depois no próximo bloco nós vamos falar das publicações das suas poesias. Tu faz composições, eu gostaria de ouvir uma música. Eu sou metida compositora, não sou compositora. Acontece assim que aconteceu, gente, quando eu componho alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa, né? Quando eu compus a primeira música, que está publicada nesse livro Joia Rara, e tem ali, eu fiz assim, eu estava na minha casa e tinha uns sininhos tocando na janela. E aquilo me inspirou, eu fui para dentro de casa. E toquei a primeira frase musical e a primeira frase literária. Tudo junto. Quando terminou, estava pronta a música. Eu fiquei me achando igual a Chiquinha Gonzaga. Quantos anos você tinha? Na primeira composição. Quando tu era jovem ou foi agora isso? Que há uns bacana. 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. Mais ou menos, né? Mas foi em 2002 que foi publicado, faz mais de 20 anos. Aí depois eu compus, quando eu vim para essa casa aqui, para esse apartamento que eu moro, eu fiquei tão feliz de ter conseguido esse apartamento, que eu morava numa casa grande para o meu cantinho, que saiu uma música que eu chamei Brisa. Que amor! Depois eu tenho uma outra música que eu toquei quando o Internacional jogou com o Grêmio e o meu filho é interdoente. Aí o Internacional perdeu por 5-0 do Chapecoense. Aí eu sentei, eu estava esperando para almoçar. Aquele jogo foi às 11 horas. Fiquei com uma pena dele, porque o Inter tinha perdido. Sentei e escrevi uma música. Então sempre tem um motivo para escrever. Claro, a gente sempre tem um motivo. Vamos ouvir qual, então? Eu gostaria de ouvir agora. Vamos ouvir, então, que está publicada nesse livro Joia Rara. Nesse livro aqui está publicada a primeira música que eu vou tocar agora. É Prece, Paz e Amor.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para continuar conversando com a Maria Venitti. Aguardamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com Maria Venitti. Maria, Mariazinha, como a gente te chama, né? Você é sócia fundadora da CAPOSME, Casa do Poeta de Santa Maria, e é membro da Academia Santa Mariense de Letras de Santa Maria, onde você tem a cadeira 026, 22 desde 2013. E tu participou de várias antologias poéticas em Santa Maria, Porto Alegre, São Pedro do Sul, Rio de Janeiro. Desde quando tu tomou o gosto pela escrita, pelas poesias, como é que foi nascendo isso? E as tuas experiências nessas academias, na associação? Aconteceu assim, ó, eu me aposentei em 88. Aí eu criei o Serviço de Orientação Psicopedagógica Profissional, que foi um serviço que atuava na cidade, nas escolas. A gente fazia pacotes, ia nas escolas fazer orientação vocacional, com base na experiência que eu tinha tido na universidade. E esse serviço durou por 10 anos. Aí quando realmente eu acabei de trabalhar nisso aí eu fui fazer outra coisa. Aí eu estudei teclado 2 anos e daí eu comecei a fazer oficinas literárias. Eu fiz oficina literária que bacana. Com Orlando Fonseca, não me lembro o primeiro nome dela, Maciel, que vinha de Porto Alegre, nos dava técnicas literárias aqui. E aí fui pegando gosto pela escrita. Depois, claro que quando eu era professora, a gente trabalhava muito, mas era pesquisa, era mais científica a coisa. Sim, sim. Mas eu tinha sempre, assim, que as minhas alunas diziam que eu levava mensagens, eu nem me dava conta disso, né? Sim. Bom, aí eu comecei a escrever. E o primeiro livro que eu tinha já uma série de poesias prontas. Aí a minha filha estava em Porto Alegre e estava com dificuldade de conseguir trabalho na área dela. Aí eu liguei para ela e disse assim, olha, Cristiane, eu estou com vontade de fazer um trabalho em cima do anel da avó Rosa, esse anel que eu herdei, baseado nas pedras do anel. Tu toma conta dele. Para mim, eu te pago como para qualquer profissional. Claro. Aí ela ficou trabalhando por 6 meses e não saiu nunca da área dela, né? Então o livro está muito, muito bem elaborado, né? Lindo. Porque ele é baseado no anel e é dividido em várias partes, de acordo com as pedras do anel. Né? Por exemplo, aqui azul são as safiras. Sim, né? Aqui, por exemplo, em verdes, as esmeraldas. Aí eu falo nas minhas viagens mesmo imaginárias que eu tenha feito, né? Eu fiz uma relação do verde com viagem. Sim. E as últimas são as espirituais, que estão em vermelho, que são os rubis, de acordo com a pedra rubi do anel. Sim. E daqui que tá Esse anel aqui, esse anel tá aqui, na mão, né? Que bonitinho. Aqui estão as Era cores. anel de formatura da minha mãe. Ai, que amor. Que assim, quando a gente fez o sorteio das coisas que ficaram, eu era inventariante, caiu para mim o anel. Quer dizer, não foi sem sentido. Sim. Né? Graças a Deus. Aí eu fiz essa música e está publicada aqui nos rubis, né? Tem aquela que tu tocou. Tem a partitura,
né? Tem a partitura, a letra, e aqui também tem a letra com as cifras. Sim. Né? Então, eu concluí assim esse ano, esse foi o primeiro livro que eu fiz. E nesse ano, qual foi o ano 2002. mesmo? 2002. E além dessas, tem várias outras obras publicadas, como o Caleidoscópio 2005, Reminiscências 2006, Temporaneidade 2007, que foi organizadora dos textos e poesias também. Joia Rara, que é esse 2003, Telas da Vida 2009, Drops de Mel 2014 e Os Filhos do Rei 2017. Esse Queres comentar? Queres comentar? O infantil a gente comenta na outra pergunta. No outro bloco. Queres comentar algumas dessas? Tem alguma? A tua paixão é pela Joia Rara? Pelo que a eu Joia vi. Rara. Aí o que aconteceu? Quando eu estava na feira do livro, o saudoso Zanata passou e eu disse assim, Zanata, que coisa, a gente tinha que ter mais incentivo para poder publicar alguma coisa. E ele disse assim, por que tu não faz pela lei do incentivo à cultura? Eu disse, mas o que é isso? Nem sabia. Aí ele me deu toda a orientação e eu fiz vários livros pela lei do incentivo à cultura. Né? Esse aqui é um deles, é o Caleidoscópio. É o primeiro que eu fiz pela lei do incentivo à cultura. Eu fiz aqui inicialmente Do que ele se trata? de poesias. Ah, de poesias. Aí as poesias que eu tinha ainda, né? Ah, entendi. Aí eu fiz aqui um acróstico, né? Sim. De Caleidoscópio. E aqui saíram as partes que eu dividi o livro depois. Entendi. Como é que tu chama? Caleidoscópio, nome Não, do como é livro. que tu chama isso aqui que tu fez? Acróstico. Acróstico. Aqui tá Caleidoscópio. Que ela ó. pega as letras do caleidoscópio C-A-L-I-D-O, né? E em cada Isso. uma tu dá o nome da poesia. E aqui aí saíram as partes, tá vendo onde tá em letra maiúscula? Aham. As partes do livro. Do livro. Que bacana, muito criativa. Tá? Tem mais algum outro que tu gostaria de... Aí o que aconteceu? Quando eu fui entregar o relatório, porque o relatório da Lei de Incentivo à Cultura é um horror. Aí eu fui entregar e disse assim, eu não quero fazer mais pelo Lei de Incentivo, dá muito trabalho. O relatório dá mais trabalho que escrever o livro, eu achei. Uhum. Aí o que aconteceu? As meninas disseram assim, ai, dona Maria, a senhora não pode, porque a senhora foi a única que deu tudo certo as contas. Aí eu fui caminhando para casa, que tinham me roubado meu carro nessa época. Oh. Aí eu fui caminhando para casa e pensando assim, eu tinha assistido um filme de Ar de uma Paixão. Aí eu fui pensando assim, mas escuta, quando eu morrer, quem é que vai se lembrar da minha vida? Tem que ser eu, né? Sim. Aí saiu Reminiscências. Olha, que bacana. Né? Que eu escrevo sobre pequenas partes da minha vida e faço um histórico da vida dos meus pais. Sim. Né? Aqui na última parte eu faço contos, as voltas do amor, que eu conto a história do meu pai. Então esse é textos e poesias. Textos Uhum. e poesias. E tem inclusive aqui as árvores genealógicas do pai, de da pai família. e da mãe. Que legal. É. Que tu foi atrás pesquisar. É. Uhum. E alguém fez pra ti. E sobre os livros infantis, nós temos que encerrar o programa e ainda quero que ela toque mais uma música. Sobre os livros infantis, como é que te despertou essa vontade? Bom, eu escrevi esse primeiro aqui, as lembranças da Madrinha Pequena, que quando eu era criança tinha uma senhora, que meu pai tinha uma chácara e levava essa senhora, a minha mãe convidava para ela ir para nós contar histórias. E um dia eu me lembrei assim, mas eu tenho que deixar as memórias da Madrinha Pequena registradas. Ela já tinha morrido, mas eu consegui localizar os parentes dela em São Gabriel e fiz algumas histórias que ela nos contava na maneira como ela nos contava, sabe? Então, aí eu lancei, pela Lei do Incentivo à Cultura, tive que fazer, tem uma musiquinha no final para variar, Madrinha Pequena. Aí eu apresentei para as crianças numa feira do livro infantil. As crianças, mais de 400 crianças passaram por mim para receber autógrafo, depois eu cantava com eles, foi muito legal essa experiência. E depois desse livro aqui tem Os Filhos do Rei, que é uma historinha que ela contava. Aí a Denise Reis fez toda a diagramação, né? Então tá enfeitadinho, né? Cheio de figuras. Esse aí é de 2017, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Aí eu lancei numa feira do livro infantil também, que é a organização da Caposme, né? E também lancei ali, e é o último que eu fiz edição.
individual, né? E tem alguns livros que foram assim, que foram publicados, alguns trabalhos que eu fui classificada, assim, digamos, né? Esse aqui, o segundo concurso literário em Veranópolis. Esse aqui foi pela Arabescos, que foi aqui em Santa Maria. E esse aqui foi da Lila Ripoll, que é em nível estadual, que eu fui premiada também ali. E aqui, agora na pandemia, eu fui escrever algumas coisas para o Laios e fui premiada também nos talentos literários leonísticos. Que bacana! Olha Recebi, só. inclusive, o destaque do Laios este ano, fiquei muito feliz. Que bacana, depois nós vamos mostrar. Então, Maria Venite, meu programa é muito curto, tem bastante coisa, né, para mostrar, muitas experiências também, né, diversificadas, mas eu gostaria de te pedir uma música para a gente encerrar o programa. Aí tu vai cantar. É uma música, eu vou tentar cantar, né, vou acompanhar ela, uma música que eu gosto muito, de Dolores Duran, A Noite do Meu Bem, de 1960, na verdade meus pais gostam muito dessa música e quando eu conheci eu também gostei, me apaixonei. E nós vamos então, me despeço de vocês aqui pelo programa, né, exibido na televisão Santa Maria. Agradeço os apoiadores deste programa e hoje encerramos com a música da Dolores Duran, tocado por Maria Venite. Vamos ouvir. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo. Quero abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando. Quero a ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Como este bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que quero te dar. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.